Hum, tá gravando? Tá gravando? Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, passando aqui para terminar o vídeo que eu comecei a fazer ontem. Então, esse vídeo provavelmente será mais curto, né? Eu acho, porque eu sempre falo que o vídeo vai ser mais curto e acabo também extrapolando o tempo. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar, né? Apesar das minhas prolixidades habituais. Mas, enfim, então, no vídeo de ontem, no caso, segunda-feira, eu trabalhei a dificuldade do ensino da arte. E eu me deparei com duas questões que são também difíceis, né? Falamos da ideia da técnica, né? E dos sentimentos, né? E que a técnica ela pode ser replicada, e até aí tudo bem, né? E o aspecto que a gente costuma chamar de formal, assim, no jargão popular, mas não é forma é, teoricamente, filosoficamente falando, porque forma está ligada à ideia, né? E forma e ideia no aspecto platônico é a mesma coisa. Ideia está falando do aspecto arquetípico, do aspecto é, ideal, do aspecto mais profundo de uma poesia, de qualquer coisa. Porque a ideia é o que conforma o mundo, né? Segundo a teoria platônica e a teoria que Aristóteles acaba seguindo também em alguma medida, apesar de ter uma abordagem, uma exposição diferente, né? E que vai resultar em algumas concepções diferentes também, não são exatamente iguais, né? Inclusive por isso existem muitas divergências enquanto a abordagem de ambos, mas em essência eles estão falando da mesma coisa, né? Quando eu tenho então uma ideia, ou seja, eu tenho um modelo, né? Então esse modelo ele é pensado antes de ser executado. Então o modelo ele é arquetípico. O que é isso? O modelo arquetípico é um modelo que não pode ser construído, certo? Isso é melhor entendido quando a gente pensa nas formas geométricas, tá? Todas as formas geométricas, elas, as bidimensionais, elas têm uma qualidade muito singular, que é elas não podem ser reproduzidas no mundo sensível, né? Por quê? Porque quando a gente faz um desenho de um quadrado, fazemos uma abstração. Uma abstração do quê? Do seu comprimento, da sua profundidade, ou seja, não podemos pensar em nenhum objeto que não tenha, que seja destituído de espessura, né? Enquanto que no desenho, o, o objeto a qual estamos representando tem apenas duas dimensões, né? Inclusive o quadrado, enquanto ideia, é, ele é pensado apenas, por exemplo. E quando nós representamos ele na imagem, no quadro, né, nós vamos ter apenas uma representação de um quadrado, uma imagem de um quadrado, né, e não o quadrado em si, porque o quadrado, enquanto ideia, ele é uma ideia, ou seja, ele só pode ser pensado. Tá? De forma que as proporções que são adquiridas no quadrado, né, a qual nós podemos pensar simplesmente como os quatro lados iguais, né, e que a sua diagonal forma dois triângulos retângulos, né, vão gerar certas condições que podemos pensar de maneira quadrada, né? Ou seja, tudo, a gente até utiliza no jargão popular, né? Uma pessoa que é quadrada, ou seja, sempre executa as coisas exatamente da mesma maneira e de forma muito precisa. Né? Só para dar alguns exemplos, claro. As formas geométricas são ideias que devem ser refletidas, que devem ser meditadas sobre. Né? E estou falando disso tudo por quê? Porque o mundo, enquanto elemento ideal, ele possui a sua ideia, né? Ele possui uma ideia a qual foi pensada, foi planejada e foi executada, né? E aí o Platão vai chamar esse ser de demiurgo. Outros pensadores ao longo da história vão dar outros nomes. Nas religiões nós vamos ter os nossos outros criadores e para nós chamamos apenas de Deus, né? Aqui enquanto ocidentais. Independente de qual abordagem a gente utilize, filosoficamente falando, dá-se no mesmo, né? O mundo existe, ele é inegável, os nossos sentidos o tocam,
nós sentimos as coisas, nós cheiramos as coisas e vemos, e já falei, vemos, já ouvimos, etc. Nos relacionamos o tempo todo com isso. No entanto, isso teve um elemento causador. Tá? Falei tudo isso agora para chegar exatamente nesse ponto agora. Assim como o mundo que nós vemos, né, possui um elemento causador que Platão chama de alma do mundo, também nós, né, seres humanos, também tivemos esse elemento causador. Também um caderno tem o seu elemento causador, tem a sua ideia, o seu arquétipo. Tá? E um poema também. Muitas vezes nós não temos a noção disso, porque não temos justamente como acessar com os sentidos esse elemento causador, essa ideia. Então, acaba que nós nos relacionamos com essa ideia apenas através das suas manifestações. E isso implica em algumas coisas. Né? E a mais importante delas é que muitas vezes nós percebemos um poema apenas com os nossos sentimentos. E tudo bem, a princípio, né? O que não pode é ficarmos presos aí apenas. Nós precisamos evoluir disso em algum momento. Então, eu tenho como concepção que toda a criação, todo ato criativo, né, e por consequência todo o poema, ele é gerado a partir de um sentimento. É um sentimento que, a princípio, nós não temos muita clareza, mas simplesmente nós somos lançados a ele, nós temos uma espécie de arroubo, né? Nós somos tomados por ele e nós executamos. Então, o sentimento é onde começa toda a poesia, mas não é exatamente onde ela deve terminar. Tá? Então, para esse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa ideia do, dessa forma ideal, né? Que eu já explanei aqui para vocês, e sobre a ideia de liberdade, tá? Que às vezes pode ser elementos contraditórios, mas que na verdade tem uma relação muito próxima, né? Porque quando a gente fala de poesia, e principalmente aqui no canal, que eu falo muito de forma, muito de métrica, e de elementos que devem ser desenvolvidos de maneira até metódica mesmo, né, disciplinarmente, eu falo desses elementos como elementos que vão preparar, né, nosso corpo, nossa mente para executar, né, criar um poema numa métrica específica. Mas isso tem como fundamento e como destino, como finalidade, alcançar a liberdade. Tá? E eu vou explicar então o que vem a ser essa liberdade e como funciona essas ideias, como elas se relacionam com os elementos que eu trouxe antes. Tá? Principalmente essa ideia de liberdade e de sentimentos eu trato bastante na formação Cartas ao Jovem Poeta, né? O qual vamos deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse. Nós falamos justamente disso através de uma obra que tem esse nome, Cartas ao Jovem Poeta, onde Hilke desenvolve a sua visão artística através de 10 cartas, que ele ajuda o seu interlocutor a descobrir mais também sobre si, mas também sobre a arte e sobre como fazer para desenvolvê-la no mundo, né? Trazê-la para o mundo, melhor dizendo. Então, esse fator ideia que que subjaz a toda a poesia, ele deve ser desenvolvido, ele deve ser assimilado por nós cada vez mais. Isso é feito através de um desenvolvimento filosófico. E na filosofia é importante nós observarmos, né, que ela é dividida em uma série de estudos que Aristóteles vai dividi-los nos estudos teóricos, nos estudos práticos e nos estudos poéticos ou criativos. Tá?
a filosofia, de alguma maneira, ela perpassa todas esses estudos, essas artes, tá? E por quê? Porque a filosofia é uma atividade prática, a princípio. Ou seja, ela tem uma finalidade de utilização. Onde na nossa vida cotidiana, a sua maior função ou a sua vertente de maior expressão seria a moral. Ou seja, quanto maior a nossa vida moral, nosso entendimento da moral, não enquanto uma disciplina com conteúdos específicos apenas, mas sim também como uma arte que praticamos e desenvolvemos diariamente, melhor seria o nosso domínio da filosofia. Tá? A grosso modo seria isso. Porém, a compreensão dessa moral, ou seja, por que eu faço isso, né? Tendo o encadeamento correto dos princípios, né, que me geram uma ação e as finalidades, ou seja, o objetivo que eu quero alcançar com essa ação, isso é desenvolvido através de uma ação teórica contemplativa. Tá? Isso pode ser assunto, na verdade, para um outro vídeo, mas é importante só deixar isso aqui claro. E as ações poéticas que têm como objetivo a criação, ou seja, compor um poema, fazer uma mesa, fazer queijo, etc., também envolve uma série de preceitos morais que, que advêm ou que embasam todas as profissões, certo? Códigos de conduta, códigos de ética, e que, claro, vão ter origem em uma atividade contemplativa. Então, tudo se, é, se comunica e se intercambia experiência de alguma forma, tá bem? Então, pensando nessa ideia, né? Precisamos desenvolver uma filosofia que passe da contemplação à atividade e que isso gere elementos concretos, criativos no mundo. Né? Porque no momento em que eu tenho uma ação e essa ação tem um determinado grau de mudança no mundo, né? Mas a partir do momento em que essa ação se torna uma ação poética, eu conecto as duas pontas, ou seja, eu conecto o elemento teórico com o elemento prático, né? E isso se concretizando em uma criação. Um exemplo muito claro disso é os próprios livros de filosofia. Né? Ou seja, Platão escreveu a República, por exemplo, obra a qual eu tiro grande parte dos ensinamentos que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Então, ele soube fazer da sua atividade contemplativa, que depois foi exercitada, né, em sua escola, academia, e fazer com isso depois uma obra, né, a qual eternizou esses ensinamentos. Então, ele conseguiu conectar as duas pontas, ou seja, a ponta teórica com a ponta poética criativa. Então, muitas vezes a gente observa, e até nos comentários, né, que se fazem a essas criações, a essas obras, sim, aos tipos de estudo, melhor dizendo, que o estudo teórico, a atividade teórica, a ação teórica, ela é superior porque ela é contemplativa, etc, etc. Porém, muitas vezes, se nós não possuímos uma obra, como no caso é a República, como seria talvez a Metafísica de Aristóteles, nós não temos sobre o que exercermos nossa atividade contemplativa, ou seja, qual o objeto da nossa contemplação, qual o objeto da nossa meditação. Em outras palavras, sem a obra poeticamente escrita, né? Poética aqui como objeto de criação, tá? Só para deixar claro, porque eu acho que eu não esqueci de falar isso antes. Então, se eu não tenho a obra poeticamente escrita, criada, estruturada, eu não tenho a, a matéria-prima para realizar a minha atividade contemplativa. Tá bem? E por isso esse objeto é mais difícil de ter colocado, de se colocar. Né? Então,
Em última instância, não há uma, uma questão de ser superior ou inferior à ação poética, à ação teórica ou ação prática, mas sim uma, estágios que precisamos passar e que não devemos negligenciar. Nos dias de hoje, é muito claro, por exemplo, perceber que nós negamos muito a ação teórica contemplativa e valorizamos mais uma ação desmedida e uma produtividade exacerbada. É uma falta, né? Porque nós temos energia suficiente para realizar os três tipos de ação: a teórica, a prática e a poética. Mas se tiramos a energia de uma dessas três, vai sobrar nas demais. Então vamos estar vivendo uma vida desequilibrada e não estaremos de acordo com aquilo que devemos fazer, né? Daquilo que devemos atingir, almejar enquanto seres humanos. Então, o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento das ideias, esse lado mais profundo, ele precisa ser desenvolvido com muita paciência, muita calma e muita tranquilidade. E muitas vezes a gente não vai acertar o objeto da nossa ação ou da nossa contemplação de primeira. A gente vai confundir muitas vezes porque nossa mente não está treinada, preparada para isso. E não somente por isso, mas sim porque é uma questão de conseguir por etapas. Né? Quando vamos estudar coisas muito profundas como o belo, como o justo, como o verdadeiro, o que é a piedade, coisas do tipo, nós nunca vamos conseguir alcançá-lo na primeira vez. Vamos precisar de algumas rondas, vamos dizer assim, alguns movimentos em cima disso, algumas abordagens e outras para que a gente possa poder falar daquilo com propriedade, daquilo com clareza. Tá? Então, para o estudo filosófico, para o desenvolvimento filosófico, paciência é muito necessária. E isso pode ser, a todo momento, buscar ser trazido de forma poética. Né? Por exemplo, uma vez eu escrevi um poema que falava dessa autoformação, né? E falava sobre, começava assim, né? Como o artista a criar uma bela obra, o filósofo trabalha a sua natureza. Então, era nessa ideia de talhar a si mesmo, né? Esculpir a si mesmo, desenvolver a si mesmo, com calma, com paciência, com tranquilidade, uma pedra após a outra, como um processo de longo prazo, porque é a única forma de se fazer. Do contrário, a gente está apenas se enganando, a gente está apenas querendo criar uma coisa que ainda não somos e ter uma sabedoria, aparentar uma sabedoria a qual não temos. Tá bem? Para isso, convém muita humildade. Né? Humildade, como fala Hugo de São Vito, é o maior obstáculo para a nossa disciplina. Tá? Eu acho que eu vivo isso até na pele. Mas podemos falar sobre isso no outro vídeo, claro. Outro fator que eu queria abordar era a liberdade. Esse vídeo já está ficando longo de novo, né? Mas ok. Liberdade em que sentido? Aí eu recorro a Platão de novo, né? Porque Platão vai falar sobre a teoria da alma prisioneira, da qual a alma seria uma prisioneira do corpo. Ou seja, a alma está aprisionada ao corpo. Né? E, como vai dizer também Plotino e os medievais escolásticos, eles vão falar que a alma tem uma afinidade muito grande com o corpo e se reconhece muito fortemente nesse corpo. Aí, pois bem, né, o que tem a ver a liberdade da alma prisioneira com a técnica da poesia e a disciplina que a gente desenvolve com a liberdade? Muito simples, muito simples. Quando nós falamos de disciplina, nós falamos de dominar e de superar algumas limitações. Uma delas é do nosso humor e do nosso ânimo, né? Quando nós acordamos um dia e não quero fazer isso,
sabe? Aquilo que até ontem era algo que estava me dando muitas alegrias. Um exemplo disso é aqui com vocês, por exemplo. Estava muito mais ativo aqui no canal, fazendo vídeo todos os dias, às vezes mais de um vídeo até por dia. Um certo dia eu tive uma possibilidade de não conseguir fazer o vídeo, ok. E depois disso, pararam de vir as ideias, pararam de surgir a motivação. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Assim, o que aconteceu? Alguns problemas pessoais também, né, interferiram nessa questão toda. Mas o fato é que, em última instância, se resume a não ter um controle muito profundo ou total das emotividades, né? Platão vai falar sobre isso. Então, eu considero que o trabalho que eu faço aqui é um trabalho que envolve muito o desenvolvimento da minha mente, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Então, é um trabalho que desenvolve muito a minha alma em algum aspecto. Se não nesse aspecto mais profundo das ideias, sim no aspecto de dominar esses elementos de concentração, de intelecção mais profunda, né, que eu já venho abordando aqui em outros vídeos com vocês, que vai me desenvolver de alguma maneira, seja porque eu preciso estar o tempo todo refletindo sobre esses elementos, né, mas que esse desenvolvimento da alma não é para mim um martírio, uma dificuldade, mas sim, apesar do esforço, eu faço isso com bastante alegria. Né? Pode às vezes não parecer, eu estou sempre com um semblante mais ou menos sério, assim, e é natural, assim, já é algo meu, né? Mas isso porque eu já tenho essa concepção assim mais fechada mesmo, mais introspectiva, né? E também, na verdade, eu, às vezes faço também muitas piadas, né? Talvez nos vídeos eu fique mais inibido. No entanto, aos poucos isso tá mudando, né? Acho que vocês devem ter percebido. O fato é que se libertar, na verdade, se diz exercer a sua vontade sobre esses aspectos, sobre esses instintos que se apresentam. Então, a preguiça, né, isso aí é algo que eu sou campeão, né? Posso falar bastante sobre isso. A preguiça vai me encontrar todos os dias. Antes de eu acordar, a preguiça vai acordar e vai querer me convencer a ficar mais tempo dormindo, né? Vai querer me convencer a fazer coisas que não são aquilo que eu deveria estar fazendo, né? E é uma coisa assim, batata, assim, é certo. No dia que eu escuto a preguiça, eu sempre me arrependo. Eu sempre acabo chegando atrasado nos lugares, sempre acabo não conseguindo fazer os vídeos aqui para vocês. Então, é uma batalha contra eu mesmo. Uma batalha contra mim mesmo. Então, essa batalha é justamente a alma que está buscando se libertar. Se libertar dessa futilidade, se libertar dessa limitação. Então, a liberdade confere à alma uma capacidade de se expressar livremente. E se expressar livremente é se expressar com as ideias. Não as ideias torpes que nós temos sobre nós mesmos, as besteiras que a gente fala, o que a gente pensa, porque, não sei, passei no sinal vermelho outro dia, né? Não vi, meu Deus, sou uma pessoa terrível. Não estou falando dessas besteiras que a gente às vezes pensa, né? Mas falando de coisas reais mesmo, né? Então, quais virtudes eu possuo? O que eu sou capaz de fazer como um bem para o próximo? Conhecer bem a si mesmo é conhecer as suas virtudes, não somente aquilo que nós temos que superar, como as nossas debilidades, o porquê eu falo muito palavrão e eu queria parar com isso e me acho uma péssima pessoa por causa disso. Tá bem. Se você tem um hábito de fala bizarro e quer corrigir, corrija. Mas se não conseguiu no primeiro dia, tenta no segundo, e no próximo. Né? O problema, muitas vezes, é que a gente não trabalha com disciplina. A gente tenta trabalhar apenas uma vez, quando lembra, quer se desenvolver, ou a gente quer ler aquele livro, mas só lê uma vez quando lembra. Né? Então,
quem trabalha com a disciplina não sofre dessas ansiedades, não sofre dessas besteiras que pensam de si mesmo. Né? No fim das contas, no frigir dos ovos, não somos muito diferentes uns dos outros. Precisamos apenas, alguns apenas têm mais determinação e reclamam menos, no fim das contas. Então, a gente precisa buscar esse entendimento de nós mesmos nesse nível mais profundo, sem afetação, sem drama, sem, oh meu Deus, que coisa difícil, como eu sou uma pessoa miserável. Se a gente faz isso, aí a gente pode realmente começar a aprender poesia de forma mais profunda. Porque agora nós vamos estar falando de um ponto de vista mais universal. Ainda que eu não seja assim aquele grandíssimo poeta, apenas escreva em ocasiões muito especiais, porque tenho minhas limitações, ainda assim seria um poeta, porque o que eu vou estar trazendo vai ter beleza, vai ter verdade, vai ter virtude, vai ter bondade, vai transmitir isso. Vai ser uma poesia de alcance universal. Porque todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento histórico, tem acesso às suas virtudes, ainda que não saiba disso. Tá bem? Ainda que venha de contextos muito complicados. É isso. Esse seria o outro elemento que faria o ensino da poesia ser algo difícil. Tá bem? Vamos ficando por aqui. Já sabem o procedimento, por favor. Deixa um like no vídeo, caso tenha gostado. E se tem alguma pergunta, deixa nos comentários. Se inscreva no canal se chegou até aqui. Enfim, até mais. Tchau, tchau.